Paz do Senhor Jesus para os irmãos. Aqui é o irmão Nilson, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, Ministério de Assanã, em Atibaia. Estamos localizados no Jardim Imperial e queremos começar nossa escola bíblica dominical no dia de hoje, domingo, segunda semana de setembro, nós vamos estar meditando uma porção da Palavra de Deus. Espero que Deus coloque nos nossos corações a palavra dele e Deus nos conceda uma boa palavra nessa parte da manhã. Amém? Como de costume, vou aguardar alguns irmãos fazer algum tipo de comentário, ou dar um joinha, ou mandar um aceno, porque assim eu vou saber que acabei apertando os botõezinhos certos. Aí, os irmãos sabem que eu tenho uma dificuldade com a tecnologia e espero que nós possamos ter uma escola bíblica dominical abençoada por Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Um domingo de sol, o tempo está bastante claro aqui na região que nós estamos. Nós estamos aqui no Chácaras Brasil, em Atibaia. É um bairro de chácaras, um pouco retirado, e, portanto, às vezes o sinal de internet aqui falha. Nós temos apenas um provedor de internet no local e às vezes eles falham. Mas, querendo Deus, nós vamos ter aí nosso aproveitamento da escola bíblica. Amém? Então tá bom. Desde já deixo os irmãos aí avisado que depois de começar a lição, fica meio difícil eu cumprimentar os irmãos. Então vou aproveitar para cumprimentar, retribuir algum comentário, um aceno no comecinho da escola dominical e no finzinho dela, se eu lembrar. Tá bom? Durante a aula eu não consigo responder comentários e nem devolver cumprimentos. Me perdoe por isso, em nome de Jesus, Mas Deus tem uma palavra boa para mim, para você e para os nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graça, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe seu domingo. Gilnilton, paz do Senhor Kevin, Deus abençoe. Meu pastor Moisés, paz do Senhor, irmã Lucinéia. Abner, Deus abençoe seu dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amanda, Roberto, paz do Senhor, família abençoada, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que Deus vai te abençoar muito, muito. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Alguns irmãos vão estar entrando agora. O Rômulo já mandou um joinha. Rômulo Castagni. Esther sempre me ajuda. Filha linda que Deus me deu. Está sempre ajudando o pai. Obrigado, Esther, pelo apoio. Bem, queridos. O Sandro, Grace, não perde uma escola dominical. Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Daphne também. Daphne. Glória a Deus. Amém? Queridos, antes de começar a lição, vamos fazer uma oração. Você permite que Deus entre com uma providência na sua vida através de uma resposta de oração? Eu convido você, se você puder, parar um pouco a atividade que você estiver fazendo e fechar seus olhos, inclinar sua cabeça e fazer essa oração juntamente conosco. Nós vamos estar unindo a nossa fé e creio que Deus vai responder a nossa oração. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai bendito, o Senhor é maravilhoso. Em primeiro lugar, peço que o Senhor perdoe os erros e as minhas iniquidades, as minhas transgressões, no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa purificar-me, Senhor Deus, e me lavar na Tua presença santa, em nome de Jesus. E não somente eu, mas todos que estiverem ao alcance dessa voz, todos que, Senhor, com fé, inclinou a cabeça, fechou os olhos e está agora pedindo ao Senhor graça e misericórdia. Perdoa-nos, ó Senhor. Meu Deus querido, e venha ministrar aos nossos corações um ensino da Tua palavra, querido Espírito Santo. De modo algum temos pretensão, Senhor, de entendermos, Senhor, qualquer coisa que venha do texto sagrado da Santa Bíblia,
sem tua ajuda, sem ter o teu apoio, sem ter a ação poderosa do Senhor. Nós não temos essa pretensão de modo algum, Senhor. O que nós temos agora é um sentimento de humildade e de completa, Senhor meu Deus, impotência diante do texto sagrado que o Senhor escreveu. Se o Senhor não nos ajudar a entender, nós não vamos conseguir entender, Senhor. Só conseguimos compreender, Senhor meu Deus, o que na Bíblia está escrito com a tua ajuda, e por isso clamamos a ti nesta manhã, querido Espírito Santo. Venha nos entender, Senhor meu Deus, tua vontade expressa pela Santa Bíblia. Nos ajuda a compreender os mistérios da tua lei, Senhor. Para a glória do teu nome santo, opera, Senhor, opera em nossas vidas de uma maneira poderosa, a fim de que, compreendendo a tua vontade específica para esta manhã e para o dia de hoje, possamos ser mudados e moldados à figura e à imagem de teu Filho Jesus Cristo, Senhor. E o Senhor venha reproduzir em nós, ó Senhor meu Deus, a semelhança de teu Filho Jesus. E o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a fazer a tua vontade. Senhor, nos direciona no estudo bíblico esta manhã. Querido Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Minha mãe Cida, paz do Senhor Jesus. Bom domingo para a senhora. Estherzinha. Vamos lá ver. Sandro. Já comprometeu o Sandro e Grace, né? Já. Então tá bom. Queridos, o tema da lição de hoje é Jesus tem toda a autoridade. É o tema da lição. Jesus tem toda a autoridade. E se você estiver acompanhando pela primeira vez a Escola Bíblica Dominical, eu gostaria de lembrar você que você não precisa de uma revista para acompanhar a lição. Nossa lição vai ser baseada no texto bíblico e, portanto, se você tem uma Bíblia na sua casa, seja um livro impresso, seja através de uma mídia, no celular, no seu tablet, no seu notebook, no seu computador, você vai conseguir ter aproveitamento da aula. Em nome de Jesus. Jesus tem toda a autoridade. Amém? É o tema da lição. Nós viemos de uma série de lições que falava sobre as parábolas de Jesus. Nós encerramos essa matéria e começamos agora uma matéria nova, que vai falar a respeito dos milagres de Jesus, né? E nesse texto de Marcos, capítulo 1, que é o texto base da lição, nós vamos ver novamente mais um milagre poderoso que vai nos dar algumas lições muito proveitosas e muito importantes para nossas vidas. Então eu quero convidar você, onde você estiver, abrir sua Bíblia ou acessar pelo seu celular, o seu tablet, em Marcos, evangelho que nos escreveu São Marcos, no capítulo 1, versículos 21 até o versículo 28. Vamos lá? É Marcos, capítulo 1, versículo 21 até o 28. Você encontrou? Vamos proceder à leitura em nome de Jesus? Então vamos lá. Entraram em Cafarnaum e, logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno! Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e ele lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Amém? Queridos, é muito interessante a gente saber, se você quer saber a importância daquilo que foi escrito, é importante saber quem escreveu. Isso ajuda a nos entender por que motivo a pessoa escreveu, a razão que utilizou certas palavras, escolheu certos temas e muitas outras coisas interessantes. Pois bem, João Marcos é o autor desse evangelho. João Marcos, ele era filho de uma irmã judia. A Bíblia diz que o nome da mãe de João Marcos era Maria.
e era filho de um pai romano. A Bíblia não cita o nome do pai de João Marcos, o autor desse evangelho, mas sabemos que ele era romano, através das tradições. Esse João Marcos, ele era sobrinho de Barnabé. Barnabé que foi companheiro do apostolado do ministério de Paulo. Barnabé que ajudou muito aí o ministério de Paulo, né? Paulo e Barnabé fizeram muitas coisas juntos. E João Marcos chegou até mesmo a ajudar o apóstolo Paulo. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 11, se não falha a memória, está escrito que Paulo fala assim: traga também João Marcos, porque ele é muito útil na obra, né? O patriarca Irineu, o que foi Irineu? Irineu foi discípulo de Policarpo de Esmirna. Esse Irineu, que foi discípulo de Policarpo de Esmirna, Policarpo foi discípulo do apóstolo João. Esse Irineu falou que Marcos, ele foi discípulo direto do apóstolo Pedro. Então João Marcos era discípulo direto do apóstolo Pedro, e inclusive fundou algumas igrejas junto com o apóstolo Pedro. João Marcos acompanhou de perto o ministério de Pedro. Talvez seja por esse motivo que Pedro chama Marcos de filho. Abre comigo na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 13. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. É bem possível que Pedro chamava Marcos de filho por causa do carinho, do respeito, né? E tudo mais. Amados, nos tempos de Jesus, tinha 3 classes representativas do povo que habitava aquela região. Que classe de pessoas que eram essa que habitava na região dos tempos de Jesus? O primeiro povo era o povo judeus. Era o povo judeu. O segundo povo eram os romanos. E o terceiro povo eram os gregos. Então, na região onde Jesus estava, predominantemente tinha judeus, romanos e gregos. A sociedade estava dividida nessa categoria desses 3 povos, né? Foi por essa razão que Deus usou cada um dos 3 evangelistas para apresentar pelo evangelho Jesus a cada um desse povo. Eu vou explicar melhor e você vai entender. Aos judeus, que era o povo da promessa, Deus escolheu Levi e Mateus para escrever o evangelho. Levi e Mateus apresenta Jesus como o rei de Israel e o Messias esperado pela nação judaica. É por essa razão que Levi e Mateus cita tantas profecias e os cumprimentos das profecias, e é por essa razão que Levi e Mateus cita a genealogia de Jesus, que apontam os ascendentes de Jesus até o trono de Davi pela linhagem paternal, para comprovar que Jesus Cristo, por direito de nascimento, ele era também direito de ser chamado rei de Israel, pela linhagem de Davi. Mas aos gregos, que eram um povo culto, Deus usou Lucas, que também tinha parte com grego. Lucas também era grego. Ele apresentou Jesus como o filho do homem perfeito. Por que razão que Lucas fez isso? Porque o ideal dos gregos era a beleza, era a sabedoria, a busca pela perfeição. Esse era o ideal do povo grego. E foi assim que Lucas apresentou Jesus Cristo no seu evangelho. Aos romanos, que era um povo militar, que valorizava o ideal de poder e de serviço, Deus usou João Marcos, cujo pai era romano, para apresentar Jesus como o servo de Jeová e, ao mesmo tempo, um conquistador poderoso. Alguém que tem poder para mandar, mas que também sabe obedecer. É assim que Marcos apresenta a pessoa de Jesus Cristo. Somente uma janelinha agora, vou abrir uma janelinha agora. O 4º evangelho é diferente, tá? Esses 3 primeiros evangelhos têm o mesmo ponto de vista, por isso são chamados de sinóticos. O 4º evangelho é diferente. João, o evangelista João,
escreveu com outro propósito. Deus usou João para escrever o evangelho para a igreja e não para evangelizar. E a igreja já era formada tanto por judeus, como por romanos, como por gregos, que foram convertidos pelo poder dos 3 primeiros evangelhos. Então os 3 primeiros evangelhos evangelizaram esse povo judeu, ganharam para Jesus. Os romanos ganharam para Jesus. Os gregos ganharam para Jesus. E aí judeu, e aí romano, e aí grego formaram uma igreja. E João, Deus usou João para escrever o seu evangelho para essa igreja, para fortalecer a fé dessa igreja. No evangelho de João, nós temos as verdades mais profundas e as doutrinas mais celestiais, vamos chamar assim. Por exemplo, sobre a divindade de Cristo. No evangelho de João, essa doutrina é muito bem explicada. Sobre o ministério e a operação do Espírito Santo. No evangelho de João, é muito bem detalhado isso. Glória a Deus. João escreveu então para a igreja. Mateus, Marcos e Lucas escreveu para evangelizar o povo, né? Agora vamos voltar para o evangelho de Marcos. Voltemos agora para o evangelho de Marcos e eu te convido a manter sua Bíblia aberta em Marcos capítulo 1. Por gentileza, mantenha sua Bíblia aberta em Marcos no capítulo 1. Em Marcos é ressaltado o poder e a autoridade de Jesus. Jesus é apresentado como um soldado perfeito, mas um soldado perfeito que manda, mas também sabe obedecer. Amém? Tem detalhes na escrita de Marcos que é diferente dos outros evangelhos. Se a gente comparar o evangelho de Lucas, que escreveu para os gregos, e de Marcos, que escreveu para os romanos, você vai perceber que Lucas utilizou um grego mais rebuscado, um grego mais refinado, um grego mais acadêmico, bem ao gosto do estilo grego de ser. A quantidade de palavras de Lucas é bem maior do que Marcos. O texto de Marcos ele é curto e direto, bem ao gosto e estilo militar. Uma palavra interessante que apresenta 42 vezes, cerca de 42 vezes no Evangelho de Marcos, é a palavra grega eutelos. E essa palavra grega quer dizer, basicamente, imediatamente. É como se fosse um soldado falando, sim senhor. Essa palavra aparece muitas vezes no Evangelho de Marcos. Nos denota uma conotação meio militar mesmo. João Marcos utilizou esse artifício para poder alcançar o coração do povo romano. Do começo ao fim, o Evangelho de Marcos fala sobre a autoridade de Jesus. A tônica também dessa passagem que nós vamos ler de Marcos capítulo 1 também fala sobre autoridade. E nós vamos aprender nessa manhã três aspectos da autoridade de Jesus Cristo. Lembrando sempre que o tema da lição é Jesus tem toda a autoridade. Amém? Nos acompanhe então, por gentileza, mantendo sua Bíblia aberta em Marcos no capítulo 1. Em primeiro lugar, é bom a gente saber que tudo que nós aprendemos na escola dominical é para o nosso dia a dia, para a prática do nosso dia a dia. Então o que nós vamos aprender hoje nessa parte da manhã não vai ser diferente não. Deus nos ensina coisas preciosas para a prática e vivência e para que nossa alma tenha proveito disso, amém? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos aprender nesta manhã: a autoridade de Jesus para ensinar. A autoridade de Jesus para ensinar. É o primeiro tópico. Jesus, ele ensinava nos montes, ensinava nos vales, na praia, nas casas, dentro de um barco, dentro de um templo, dentro de uma sinagoga, durante um banquete. Jesus ensinava sentado, Jesus ensinava em pé, Jesus ensinava andando pelo caminho. Enfim, Jesus ensinava em todo momento, em toda situação. Jesus estava sempre ensinando. O ministério muito forte de Jesus era o ministério de ensino. E Jesus tem autoridade para ensinar. Versículo 21. Acompanha comigo na sua Bíblia, por favor. Marcos no capítulo 1, versículo 21. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga,
ali ensinava. Era costume de Jesus ensinar nessa sinagoga de Cafarnaum, como nós já vimos nas lições anteriores. Aqui Jesus ensina numa sinagoga. E a sinagoga o que era? Era a igreja dos judeus da época. Seria, no caso, uma comum dos judeus da época, vamos chamar assim. Tinha o templo onde tinha os sacrifícios e a adoração principal, e tinha a sinagoga, onde tinha alguns cânticos e principalmente o ensino da Torá, a lei de Moisés, ali para os judeus. Olha o versículo 22. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Eles ficaram maravilhados, embevecidos. Eles ficaram extasiados com o ensino de Cristo Jesus, um ensino com autoridade. Aleluia. Você quer ficar maravilhado com a doutrina de Jesus? Chama Jesus para perto de você quando você estiver estudando sua Bíblia, então. E deixa que Jesus deixe você maravilhado com as coisas que Ele quer falar ao seu coração. Glória a Deus. Porque o nosso Deus é vivo, e quem é vivo fala, se comunica, e Deus quer falar com você pelo poder da palavra dele. E quando você estiver meditando na Bíblia, então, não medite na Bíblia como se fosse um livro qualquer, porque ela não é. É um livro especial e espiritual, e precisa da ajuda de Jesus Cristo para que você possa entender. Eu tenho certeza que Jesus, quando falar no seu coração, você vai ficar como eu, maravilhado. Aleluia, glória ao nome do Senhor, amém? Aleluia. Amados, era costume dos rabinos da época, quando eles pregavam, eles citavam os pais, entre aspas, pais, que eram outros rabinos, que vieram antes dele. E assim, ia repetindo ensinos antigos. Os rabinos, eles não inventavam ensinos novos. Não. Eles seguiam uma linha doutrinária na modo deles de interpretar a lei e citavam vários e vários rabinos antigos enquanto ia pregando. Mas Jesus, ele fazia diferente. Jesus, ele citava o Pai e não os pais. Porque Jesus e o Pai é um só. Amém? Sobre isso, é interessante que o pastor Hernandes Dias Lopes uma vez comentou. Ele comentou certa feita da seguinte maneira, que Jesus tem autoridade para ensinar, porque Jesus é a própria verdade. Os escribas, os fariseus, os saduceus, os chefes de sinagoga, podiam apenas citar a verdade. Jesus não. Jesus é a própria verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Amém? Por que outra razão Jesus tem autoridade para ensinar? Porque Jesus tem autoridade para ensinar porque ele ensinava com fidelidade a palavra de Deus. Ele ensinava com exatidão a palavra de Deus. Os escribas, os fariseus, os saduceus, eles torciam as escrituras para que as escrituras coubessem no ponto de vista deles, do modo que eles imaginavam que era correto ser interpretada a Bíblia. Então eles não ensinavam o que realmente a Bíblia queria falar. Não. Eles torciam para que a Bíblia corroborasse aquilo que lhes queria dizer. E infelizmente tem muitos pregadores assim também. Elaboram um ponto de vista fantasioso e começam a pegar textos bíblicos e recheiam uma pregação com texto bíblico somente para corroborar o seu ponto de vista, que não fala o que a Bíblia quer falar. Que Deus nos livre disso. Amém? A grande pergunta é, nós temos plena certeza que Jesus Cristo tem autoridade para ensinar. Mas eu pergunto para você agora, você tem humildade para aprender? Jesus tem autoridade para ensinar, mas você tem humildade para aprender? Para aprender, queridos, precisa ter humildade. Precisa chegar perto de Deus e falar assim, Senhor, eu nada sei, nada tenho, nada posso. Me enche de conhecimento da tua vontade. Eu estudo a Bíblia há muitos anos, queridos, e eu não sei nada. Não sei nada. Amém?
Segundo tópico. Primeiro tópico foi a autoridade de Jesus para ensinar. Segundo tópico agora, a autoridade de Jesus sobre as forças do mal. Jesus tem toda a autoridade sobre as forças do mal. Amém? Olha o versículo 23 comigo. Versículo 23. Estava na sinagoga deles um homem com espírito mundo, o qual exclamou: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno. Olha só que interessante. O demônio estava dentro da sinagoga. E o demônio se manifestou após o sermão. Nos dá a entender que foi após o sermão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Jesus sabia da condição daquele endemoniado na sinagoga quando ele começou a pregar? Com certeza sabia. Mas por que Jesus Cristo só expulsou o demônio após o ensino da palavra? Porque o milagre da libertação é a confirmação da pregação da palavra. Os sinais servem para isso. Os sinais e milagres servem para isso, para confirmar a pregação da palavra, para confirmar e fortalecer a fé de alguém. Amém? Quando Deus faz um milagre na sua vida, Ele faz com um propósito. Olha só que interessante outra coisa, versículo 24. Olha o que o demônio falou. Que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos. Destruir-nos, um plural, não é um singular. Que temos, é um plural, não é um singular. Esse versículo 24, na tradução belga, eu fui consultar uma tradução belga, e na tradução belga diz assim, ó, que tens tu conosco, plural, mais de uma pessoa. O que isso quer dizer? Quer dizer que era mais do que um demônio. Eram vários demônios que estavam na vida daquele homem, atormentando ele, levando ele a pecar. Gente, ele estava dentro da sinagoga. No versículo 24, eles continuam falando da seguinte maneira: vieste, versículo 24, olha no finalzinho do versículo 24, vieste. A versão parafraseada desse versículo fala assim: Jesus de Nazaré veio destruir a nós, os demônios. Deus tem uma promessa tremenda. Na primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 8, diz assim: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer, destruir as obras do diabo. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer, destruir as obras do diabo. A promessa de Deus é justamente essa, o poder que Jesus tem sobre as forças do mal. Oh, glória! Aleluia! Sobre toda a potestade infernal, sobre todos os cosmos cátoras dos infernos. Aleluia! Sobre toda a hierarquia da maldade, sobre todo o trono das trevas, Jesus é maior, Jesus é mais poderoso do que todos eles juntos e reunidos, a ponto de somente com um sopro da boca dele aniquilar o iníquo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Deus. Aleluia. Há um versículo que Jesus fala assim: eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Não precisa nem de uma mão inteira, somente o dedo dele. Aleluia. Aleluia. Romanos capítulo 16, versículo 20 diz: e em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Jesus tem toda a autoridade sobre toda a força do mal. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Os demônios sabem quem é Jesus. E os demônios sabem o poder que Jesus tem. O espírito imundo que estava naquele homem, no versículo 24 diz assim: bem sei quem és. Conhece Jesus. Irmão, Jesus é conhecido no céu, na terra e no inferno. Em outra passagem, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 15, algumas pessoas tentaram expulsar demônios e não estavam conseguindo. E o demônio na boca daquele homem endemoniado falou assim: respondeu, porém, o espírito maligno, dizendo: conheço a Jesus. Os demônios conhecem a divindade de Jesus Cristo. Os demônios também conhecem a humanidade de Jesus Cristo. O endemoniado chamou Jesus de Jesus Nazareno, o homem que andou em Nazaré. Os demônios conhecem a divindade de Cristo Jesus, porque o demônio falou assim: Santo de Deus, versículo 24, bem sei quem és, o Santo de Deus, ou seja, a própria pessoa de Deus, o Messias esperado. Os demônios conhecem a Jesus Cristo. E posso falar uma coisa para você? É seu dever também conhecer Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Mas tem uma outra coisa também. Os demônios também creem em Jesus. Por incrível que pareça, por mais difícil que podemos imaginar, os demônios sabem quem é Jesus, sabem da divindade de Jesus Cristo, sabem da humanidade de Cristo Jesus e sabem também o poder que Jesus tem, porque eles creem e têm medo. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tiago, capítulo 2, versículo 19 diz assim: tu crês que há um só Deus? Faz bem. Também os demônios creem e tremem de medo. E tremem de medo. Muitas pessoas falam assim: não, mas eu ando com Jesus, eu converso com ele no meu dia a dia, eu converso com ele, tudo eu falo para ele. Mas o importante não é você saber que Deus existe, não, porque os demônios também sabem. O importante não é você crer em Deus, não, porque os demônios também creem em Deus. O importante é você obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Coisas que os demônios fazem somente debaixo de grande autoridade que Jesus tem. Aleluia. Mas fica uma pergunta: por que às vezes os demônios se infiltram no meio da congregação do povo de Deus? Por que os demônios não temeram estar num ambiente onde se falava do nome de Deus? Por exemplo, essa sinagoga. Queridos, por mais incrível que possa parecer, por mais estranho que possa parecer, os demônios chegam perto de Deus. Os demônios chegam perto de Deus. Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 3, versículo 1, diz assim: e ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. A visão que Zacarias teve era uma visão celestial. E quem estava lá, nesse ambiente celestial? Satanás, se opondo ao sumo sacerdote Josué. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, diz assim: e no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E Satanás começou a acusar Jó diante de Deus, tentar Jó diante de Deus. E por 3 oportunidades isso aconteceu, se repetiu. E dessas 3 oportunidades, quem estava nesse ambiente celestial? Satanás. Em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 10, está escrito assim: porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. No ambiente celestial apresenta-se Satanás, acusando a mim, acusando você diante de Deus, dia e noite.
Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se o Satanás consegue chegar nesse ambiente celestial, portanto, perto de Deus, você acha que não entra na igreja também? Por que eu estou falando isso? Uma certa oportunidade escutei uma pessoa falando que a igreja dele era tão cheia de poder que o diabo nem passava pela porta. Não é isso que acontece, querido. Muitas vezes você está na igreja, chega um visitante, senta do teu lado e você não percebe, mas está carregado de demônios. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus tem toda a autoridade sobre a força do mal. Amém? Mas essa autoridade, ele repassa para você, crente. Aleluias. Aleluias. Essa autoridade, ele reparte com você que é crente. Marcos no capítulo 16. Marcos 16, versículo 15, 16 e 17. Jesus ressuscitado dizendo para o povo dele: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Jesus tem toda a autoridade sobre os demônios. E ele reparte uma parte dessa autoridade para você, uma fração dessa autoridade para você, uma porção dessa autoridade para você, crente. Irmão, irmã, você tem autoridade também sobre as forças do mal. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vimos que Jesus tem autoridade para ensinar. Nós vimos que Jesus tem toda a autoridade sobre as forças do mal. E agora nós vamos ver a autoridade de Jesus que nos dá uma nova doutrina, um novo modo de vida. A autoridade de Jesus de conceder uma nova doutrina e um novo modo de vida. Amém? Versículo 27 de Marcos capítulo 1, nos acompanha. E todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isso? Uma nova doutrina? Aleluia. Esse versículo, na versão brasileira, está escrito assim: que é isso? Uma doutrina nova com autoridade. Jesus, ele te dá uma doutrina nova com autoridade. Aleluia. Glória a Deus. Ô Nilson, como é que é essa nova doutrina? Como você podia resumir essa nova doutrina? Se tivesse uma palavra para resumir essa nova doutrina, sabe que palavra que eu escolheria para falar? Nova. A Bíblia é uma só. Mas tem duas fases da Bíblia muito importantes: o Antigo Testamento, que é anterior ao nascimento de Cristo, e o Novo Testamento, que é após o nascimento de Cristo, a vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia! É novo, novo. A tônica dessa nova doutrina é a palavra novo, novo. É coisa nova. Vou explicar melhor e você vai entender. Por exemplo, Jesus trouxe um novo testamento. Lucas, capítulo 22, versículo 20, diz assim: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós, para a remissão do pecado de vós. E esse novo testamento te faz nascer de novo. Em João capítulo 3, versículo 7, Jesus fala para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. E você nasce de novo e as coisas velhas ficam para trás. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E se você nasce de novo, surge em você uma nova pessoa. Colossenses capítulo 3, versículo 9, versículo 10 diz assim: porque já vos despiste do velho homem com seus feitos e já vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou.
E você se torna uma nova pessoa. Você se torna uma nova pessoa para guardar um novo mandamento. Um novo mandamento. João capítulo 13, versículo 34 diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Este é meu novo testamento, meu novo mandamento, disse Jesus Cristo, né? E se você guarda esse novo mandamento, é porque você tem uma nova promessa. Você tem uma nova terra prometida, esperando a sua chegada. Segundo Pedro capítulo 13, versículo 3 diz assim: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, o apóstolo João diz assim: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu já foi passado e a primeira terra também passou e o mar já não existe. E se você conseguir morar nessa nova terra, você terá um novo nome. Apocalipse capítulo 2, versículo 17 diz assim: ao que vencer, darei a comer o maná escondido e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Glória a Deus! Oh, glória, glória, glória! Eis que faço nova todas as coisas, disse Jesus. Aleluia! Jesus não veio para estabelecer uma nova religião, não. É um novo modo de vida, uma vida com comunhão com Deus. Aleluia! Não na caducidade da letra, mas na novidade do Espírito Santo que flui dentro de você. Você que crê em Cristo Jesus. Aleluia! Porque a palavra de Deus diz assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluiriam do seu ventre. E disse isso a respeito do Espírito Santo, que receberia as pessoas que crescem nele, Jesus. É novo, coisa nova. Deus tem coisas novas para você. Aleluias. E por que então você quer se apegar nos velhos preceitos da antiga religião, do Antigo Testamento? Se Jesus fez tudo novo para você. Aleluias, glória a Deus. Louvado o nome do Senhor por isso, amém? A autoridade de Jesus para ensinar, a autoridade de Jesus sobre toda a força do mal, a autoridade de Jesus de propor para você uma nova doutrina, um novo modo de vida, só terá proveito para o seu viver se você se apostar pela fé dessas promessas todas, reveladas pela Santa Bíblia, o qual nós aprendemos uma pequena porção nessa parte da manhã. Amém? Eu quero crer que foi de proveito para a sua alma, como foi para a minha, a meditação de Marcos capítulo 1, versículo 21 até 28. E eu quero propor para você que você não perca uma escola dominical e que você divulgue aonde você estiver. E se você gostou de uma dessas escolas dominical, mostra para alguém, compartilha com alguém, para que possa ser edificado juntamente conosco na meditação do texto bíblico. A Santa Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Agradeço toda a atenção dos irmãos, agradeço aí os compartilhamentos, agradeço as pessoas que nos acompanharam, né? O Wagner Chicarone, né? Meu amigo Wagner Chicarone, não perde uma escola dominical. Wagner, Deus abençoe sua família, né? E você possa estar recebendo porção da palavra de Deus também para o seu lar, para sua vida. Amém? Elton, Aline, também está nos acompanhando. Um abraço para você. Lucas, Érica, que saudade de vocês, queridos. Deus abençoe. Minha mãe Cida também não perde um, está sempre nos acompanhando. Mãe Vanilda, Wagner, paz do Senhor, querido. Família abençoada. Rosinei de Souza também não perde uma. Glória a Deus. Marcos, paz do Senhor Jesus. Negão, Rosanildo, Joelma, paz do Senhor, queridos. Deus abençoe. Celso, Deus abençoe. Amém. Se eu não cumprimentei um a um, me perdoe, mas que Deus abençoe vocês muito, em nome de Jesus. Você permite fazer uma oração? Você permite fazer uma oração em favor da sua vida? Em nome de Jesus. Você pode parar um pouquinho sua atividade, fechar seus olhos e inclinar sua cabeça, em nome de Jesus? Vamos orar? Oh Senhor,
O remanto nombiavra farabia sereia entre comanubia lavaste canteia randanda comunu ravalabasúria laste canteria labra farabia caia. Em o nome do Senhor Jesus, Pai eterno, alcance esse lar com a tua graça e misericórdia, esta casa, Senhor, desfaz toda a malignidade. Nós aprendemos que o Senhor tem autoridade sobre toda a força do mal, e tua palavra diz, Senhor, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, destruir as obras do diabo, sejam elas então todas desfeitas, destruídas pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Aleluias. Senhor, abençoa esta casa, este lar que está chegando, esta voz nesse momento, e também que chegar posteriormente. Meu Deus, opera para a glória do teu santo nome, para que haja testemunho de bênção alcançada, de milagre realizado pela fé no nome de Jesus Cristo, em confirmação da pregação da tua palavra. Neia, rabanto, reva, suribiriquianda, lábia, curava, sim, minianda, lábia, caia. Deus, opera grande milagre, Senhor, nesta casa, neste lar agora, trazendo paz aos corações que estiverem ao alcance desta voz, meu Senhor, libertação e cura para a glória do teu nome que é santo. Mova a tua mão de poder, o teu braço forte, Senhor. Então somente com um dedo do Senhor faz um grande milagre surgir na casa desse teu filho, na casa dessa tua filha, para a glória do teu nome que é santo, Senhor. Em o nome de Jesus Nazareno, o Santo de Deus, faz isso acontecer, Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Amém, amém. Glória a Deus, obrigado, Paizinho. Amém, queridos. A paz do Senhor Jesus. Irmandade, um bom domingo para os irmãos. Deus abençoe. Até a próxima escola dominical. Em nome de Jesus. Glória a Deus.